Olá, senhores, tudo bem? Boa tarde, bom dia ou boa noite àqueles que nos assistem. Aqui nós estamos no nosso podcast Jus Esperneandi e conosco aqui eu tenho dois doutores, dois nobres hermeneutas aqui da nossa cidade, advogados, Dr. Sidney da Silva e Dr. Guilherme. Saudações, galera. doutores, se apresentem. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Hoje é sexta, né? Mas quando vocês pode ser que seja um outro dia. Sim. Né? Nossas gravações, lembrando que são todas as sexta-feiras, no período da tarde. Algumas delas são ao vivo, né? As saudações aí. Obrigado por assistir o nosso podcast Jus Esperneandi. Guilherme, doutor Guilherme, doutor Guilherme é meu amigo. Nós discutimos direito quando nos encontramos e mais um outro tema que eu não posso falar aqui. Boa. Legal. Promete logo de começo. São sempre dois temas que nós discutimos, mas o direito é o principal deles. Discutimos muito direito. Doutor, fale um pouquinho do senhor, do seu currículo, de onde o senhor veio, onde o senhor estudou. Fique à vontade, se apresente para o nosso público. Bom, primeiramente eu agradeço aí o convite, a oportunidade, doutor Sidney, doutor Daniel. Podemos conversar aqui num clima bem amistoso, né? Sim. Mas então, meu nome é Guilherme Genichen, eu sou advogado, sou formado há 13 anos já, sou especialista em processo civil e já fui professor na Universidade Federal Fluminense, no interior do Rio de Janeiro, polo de Volta Redonda. Que responsa, hein? Fui professor de processo civil lá. Concursado, doutor? Concursado de professor substituto. Lá na UF há dois concursos, que é o adjunto, que é o titular da cadeira, e o substituto, que é aquele que fica enquanto o titular está licenciado. Perfeito. A titular da cadeira que eu ficava, ela fazia doutorado na França. Então eu fiquei 6 meses lá e pedi exoneração para assumir o cargo que eu tenho hoje aqui, que é um outro cargo público, que é de procurador do município. Legal. E a minha especialização é em processo civil, que é provavelmente o que vamos conversar aqui hoje bastante. E a especialização foi onde? Você se formou por qual faculdade? Eu me formei na Unifoa, no interior do Rio, Centro Universitário de Volta Redonda. Especializou onde? E me especializei na Faculdade Damásio em processo civil. Perfeito, legal. Galera, hoje... Gosto do Damásio, eu já fiz curso lá. Eu já fiz também. Eu fiz o reta final. Preparatório para OAB, eu fiz da reta final. 3 vezes, inclusive. Eu sei muito no LFG. Não queria falar nada, não, foi só 3. Né? Só preparatório para a OAB, né? Mas tá bom, tá valendo. Estudou no Damásio. 3, 4 vezes para passar na OAB, mas ótimo, tá aí. Um advogado. Um criminalista, né? Eu costumo falar, se eu passei na OAB, meu amigo, até Dr. Sidney passa. Nossa senhora, depois a gente conversa. Doutores, hoje nós escolhemos um tema legal, muito bacana de se falar. E hoje a gente vai seguir com o tema de recursos em instâncias superiores e jurisprudência. Nosso tempo ele é um pouco curto, mas eu acho que dá para falar bem. Nós temos 2 frentes para a gente poder dialogar sobre o tema. Nós temos a frente penal, que eu posso contribuir com o meu conhecimento. Bastante. E nós podemos falar da esfera civil, que inclusive é um pouco mais complicada que o penal, né? É um pouco mais complicada. Bom, eu ia até gostar de ouvir como que é no penal para eu aprender, né? Olha, senhores, eu também atuo no civil, né, aqui no escritório, e eu não chego ao STJ, ao STF, porque a maioria das minhas causas vai até o TJ, apelação, né? Então, assim, eu não tenho o manuseio prático de recursos para instâncias superiores. Então, vai ser um papo muito legal pra gente conversar aqui. Então, eu gostaria de perguntar de um recurso que é utilizado no processo civil, que ele é um recurso utilizado no meio da peça, quando a peça ainda não tem uma decisão final, que é o famoso agravo. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Qual que é a finalidade do agravo e qual que é o efeito do agravo? E qual que é a importância do agravo dentro de um processo civil? Bom, obrigado pela pergunta. Então, o agravo de instrumento, ele é um recurso previsto no artigo 1015 do Código de Processo Civil e a sua função é
impugnar decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias, salvo engano, são definidas no artigo 203 do Código de Processo Civil e são compreendidas como aquelas decisões que, perdoe-me o pleonasmo, mas decidem temas do processo sem o condão de extingui-lo. Então, o agravo de instrumento é o recurso que se destina contra as decisões interlocutórias de um modo geral, bem como a decisão interlocutória do 356, que é a decisão contra a decisão que extingue parcialmente o mérito, chamado julgamento antecipado parcial do mérito, que, embora ele resolva a parcela do mérito com condão de produzir coisa julgada, essa decisão não é impugnável por apelação. E muitas vezes há esse equívoco e o STJ não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade porque reputa um erro grosseiro, e ela também seria uma hipótese de decisão agravada. O agravo de instrumento, e já considerando que nós vamos falar sobre jurisprudência, à luz da jurisprudência do STJ, ele é um recurso taxativo, ou seja, que só é cabível nas hipóteses do artigo 1015 do Código de Processo Civil, mas ele é interpretado por uma taxatividade mitigada, ou seja, e aqui já iniciando o tema da jurisprudência, o agravo de instrumento é cabível de maneira taxativa em todas as hipóteses previstas no 1015, excepcionada, e daí a sua mitigação, as hipóteses de urgência, em que a não interposição do recurso naquele momento faz perecer o direito que eventualmente seria objeto da apelação. Então, te respondendo, o recurso de agravo, ele é um recurso que impugna decisões interlocutórias e a sua interpretação é, segundo o STJ, de taxatividade mitigada. Os seus efeitos, o efeito devolutivo talvez todo recurso tenha, na medida em que ele leva a matéria para a instância superior. E o efeito suspensivo vai depender da sua atribuição, normalmente pelo relator ou pela turma, se não se lograr pelo relator. Esse efeito suspensivo do agravo na doutrina é chamado de efeito suspensivo ativo ou concessão de tutela antecipada em caráter recursal. Legal. Bom, no direito penal, doutor, nós não temos um recurso a exemplo do agravo. O direito penal, ele versa sobre a liberdade do indivíduo, né? Não que todas as condenações vá restringir a liberdade, mas, de forma resumida, ele fala sobre a liberdade do indivíduo. O instrumento utilizado no direito penal para repelir uma decisão ou para mudar uma decisão que possa trazer um prejuízo à liberdade do indivíduo é o habeas corpus. Muito raramente o mandado de segurança. Mesmo de decisões interlocutórias do processo penal? A exemplo, no meio do processo, não está achando, por exemplo, o réu e decreta a prisão dele, porque não está localizando ele. Às vezes o réu tem liberdade provisória, às vezes é um crime que a sentença não vai permitir que ele fique preso, mas por não estar achando ele, a justiça decreta a prisão, a pedido do Ministério Público. Então, contra essa decisão, que é uma decisão no meio do processo, o remédio utilizado processual é o habeas corpus. Tá? Nós não temos um agravo de instrumento, por exemplo, para questionar isso. É interessante esse paralelo, porque consegue visualizar, ou seja, decisão interlocutória do processo civil, agravo de instrumento. Processo penal, habeas corpus. Que não é um recurso, né? É uma ação impugnativa, ele não tem natureza recursal. Não é um recurso, mas é o mecanismo que o advogado ele tem vamos dizer assim, impugnar uma decisão que vai trazer o prejuízo ao réu. Entendeu? Agora, a gente já saindo da primeira instância, após a sentença no processo civil, o próximo recurso cabível é apelação. Né? No processo civil, quais são os efeitos da apelação? Interessante, hoje a gente vai ter uma pergunta, uma aula aqui, tem bastante temas. Era para ser uma conversa, estamos atrás de uma aula, pelo jeito, né? Doutor Guilherme dá uma sabedoria, ele estuda, né? Ele estuda muito, doutor Guilherme. Eu sei porque eu conheço a vida da pessoa, ele estuda muito. Então, assim,
Difícil ter um tema que ele não saiba. Muito obrigado. Nós batemos muito papo. Mas a sua pergunta sobre agravo é muito interessante, porque é comum na prática nós não visualizarmos o manejo, por exemplo, do conceito do agravo. Porque o agravo, o que acontece? Muitas vezes eu vejo interposições de agravo que não observam essa questão da taxatividade do 1015 e que, por não observarem, isso fica uma matéria forte de contrarrazões. O que eu vejo, doutor? O que eu vejo, quando acontece alguma coisa no escritório com o pessoal que lida com a parte civil lá, eu vou fazer um agravo. Então eu escuto muito agravo lá. O juiz deu um despacho assim assado, vou entrar com agravo. Por isso que eu te perguntei do agravo. Não é assim. Porque isso foi muito criticado. No CPC anterior, o agravo de instrumento, que, salvo engano, estava previsto no 522 do CPC de 73, salvo engano, ele não tinha essa ideia de taxatividade, ou seja, cabia-se a interposição do agravo em quaisquer circunstâncias de urgência. Não é mais. Não é mais. O atual CPC tem um rol. Então ele vai dizer decisões que enfrentem tutelas provisórias. Taxativo. Taxativo. Mas o STJ, e daí a importância da jurisprudência, que nós vamos explorar, o STJ mitigou o rigor do 1015 para, nas hipóteses em que houver uma urgência que implique no perecimento do próprio direito, não ausente o agravo naquele momento, ele mitiga o rigor do 1015. Mas a rigor pela jurisprudência é a única hipótese. Ela autoriza uma análise casuística. Mas, se houver uma interposição do agravo fora do rol do 1015, sem uma alegação de urgência, o advogado que fizer isso está correndo um sério risco de ter o seu recurso não conhecido, porque a taxatividade mitigada não é argumento de mérito recursal, está no próprio juízo de admissibilidade do recurso. Entendi. Eu mesmo peguei um caso recente em que, nas contrarrazões, eu sustentei a inadmissibilidade por ausência de taxatividade do agravo e ausência de urgência. O recurso não foi conhecido, não houve admissão. Existe uma contrarrazão do agravo? Existe a contrarrazão do agravo. Não é só o lesionado, a pessoa que se sente lesionada com o direito. Tem as contrarrazões. O que acontece é que muitas vezes o agravo traz o tema da urgência. Então o agravo, ele não raro, ele nasce com uma espécie de liminar no agravo. E aí ele é apreciada sem prévia contrarrazão. Isso acontece muito no contexto do agravo. Sim. Eu já usei o nosso agravo de instrumento e eu obtive sucesso em casos que tem o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o juiz deu a desconsideração de forma automática dentro da execução, sem a abertura do incidente. Não havia, no início da execução, já o pedido pré-estabelecido, não existia, era uma execução simples. Numa petição intermediária, o exequente pediu a desconsideração dentro dos autos e o juiz deu de forma automática, sem que fosse respeitado o artigo do Código Civil, artigo 50, salvo engano, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, e o juiz deu de forma automática. Agravei, falando que não poderia ter feito a desconsideração, e aí eu expliquei que não havia confusão patrimonial, tal, e eu consegui reverter a situação e os valores que tinham sido penhorados da desconsideração, todos eles foram liberados e o exequente até hoje está sem receber nada. Doutor, agora ainda... É isso. O papel como advogado você fez exemplarmente. Não é? Olha só. Eu tenho um lado, eu falo para os meus colegas do escritório, nós temos lado. Olha só, a gente, aproveitando que o nosso tema são os recursos em instâncias superiores, e ainda aproveitando, falando sobre o agravo, no TJ existe agravo, no STJ existe agravo. Inclusive, hoje eu estava lendo sobre um agravo no TJ. No TJ existe o agravo interno. Sim. Conhece o agravo interno? Sim, conversamos sobre ele esses dias. E no STJ existe o agravo regimental. Nós estávamos discutindo sobre o agravo regimental. Não era esse o tema? Salvo engano, o agravo regimental é um nome que também se dá ao agravo interno. Salvo engano,
O agravo interno, ele tem alguns nomes, se eu não estou enganado. Alguns chamam de agravo interno, outros chamam de agravo regimental e outros, no Rio de Janeiro eu ouvia isso, agravinho. Às vezes se falava agravo interno, agravo regimental ou agravinho para se referir à mesma coisa, que é o quê? Que é, pelo menos no processo civil... No TJ. Vamos falar do TJ, o agravo no TJ. O agravo no TJ, porque o agravo regimental que você coloca, Sidney, o que eu conheço é o agravo interno do 1021. A gente até chegou a conversar sobre isso. Talvez existam alguns outros agravos lá na lei que regula os tribunais superiores, como a Lei 8.038. Eu desconheço, não tenho muito conhecimento para falar sobre esses agravos, porque eles ficam numa lei muito específica. Mas eu acredito que a lógica de interposição não seja diferente. O agravo interno, ele, no processo civil, é o recurso que pretende levar a discussão do relator para o órgão colegiado. Exato. Esse é o agravo interno. Ou seja, você tem um relator julgando. Rapaz, doutor, eu achava que eu estava, sim, esquecido. Mas tá batendo. Eu falei, caramba, é isso que eu sei. Tá dando certo. Continua, doutor. Não é à toa que você ganhou o seu processo de execução. Pois é. É só para quebrar o gelo. O agravo, vamos lá, a gente aquele dia discutiu. Sim. Olha para você ver, nós entramos num processo penal. Isso, nós entramos num embate por telefone, que eu liguei para ele para perguntar uma situação de um agravo. Tá, entendi. Né, que eu tive um agravo regimental julgado, e aí eu liguei pro doutor Guilherme, falei, doutor, acabou de julgar um agravo regimental, e começamos a discutir. Mas você queria levar pro colegiado a decisão? Não, discutir no sentido de discorrer sobre o tema. Tá. Não discutir. E aí eu falei pro doutor do agravo regimental. E o agravo regimental não ele é um recurso interno próprio do direito penal. Quando o presidente do STJ nega admissibilidade, nesse caso específico meu, eu subi com um recurso especial. Quando bateu no STJ, quando ele bateu no STJ, e é um recurso especial penal, né, matéria penal. Quando ele bateu no STJ, o presidente negou, inadmitiu. E aí, qual que é o recurso cabível para eu dar andamento nesse recurso? Para eu falar, olha, eu quero que ele seja admitido. No direito penal chama-se agravo regimental. Entendeu? Ele é previsto na resolução interna do STJ. E aí foi quando eu entrei com o agravo regimental que ele é julgado pelo colegiado. Acho que o meu foi julgado, se eu não me engano, por 5 ministros. Você vê que a lógica é bem parecida, né? É porque realmente tem diferenças entre processo penal e processo civil. Né? Não raro, às vezes você tem o choque ali entre processo civil e processo penal nem sempre bate tudo igual, né? Mas viu, é que os recursos nas instâncias superiores, quando eu digo instâncias superiores, é STJ e STF, né? Que é a instância máxima na esfera civil, na esfera penal. É de pouca acessibilidade, então a gente não tem muito manuseio, né? Certa vez eu estava assistindo um julgamento do STF e que o ministro... Puxa vida, eu não lembro, um dos ministros lá, não lembro quem que foi. O ministro pegou e estava falando de admissibilidade, discutindo informalmente dentro de um processo, falando, e aí um ministro falou assim, nossa, tem um advogado que todos os recursos dele sobem, ele é especialista, ele é lá de Santos. Ele é lá de Santos, ele falou, São Paulo. E falou o nome do advogado e mandou umas saudações, inclusive, para o advogado. Porque o ministro conhece aquele advogado porque os recursos dele todos sobem. Ele tem a técnica, né? Ele tem a técnica de fazer os recursos dele serem admitidos. E o ministro lembra do advogado por conta dessa habilidade que ele tem. Por quê? Que honra para esse advogado ser lembrado por um ministro, hein? E ser citado e saudado, né? Isso. Numa e de fato sessão. É muito difícil você conseguir um recurso especial ou extraordinário ser admitido. É muito difícil mesmo. Nesse caso era o STF, era um ministro do STF que citou o advogado. Achei muito legal. Falei, nossa, que legal. E inclusive depois eu até anotei o nome dele para ver quem que era o advogado.
E acabei até esquecendo de pesquisar, mas eu achei muito legal. O ministro lembrou porque o cara faz os recursos deles todos subirem. Entendeu? Diferente da gente, né? Que luta. É super difícil. Sofre. Verdade. Mas verdade. e tem um meme que agora não dá. Depois, acho que no corte dá até pra você colocar o meme. O meme não, virou um meme. Que o ministro fala. Embargos de declaração, no agravo não sei já do vi. que, no embargo não sei Vários. do que, no agravo não sei do que. Depois dá pra soltar esse meme. Dá Deve pra ser um colocar. processo penal em que se pretende a prescrição. Deve ser. Olha. Mas o doutor teve um caso parecido recente, não teve? Que era um Sim. agravo, um embargo não sei do que, do agravo não sei do que. Eu tive um caso em que o recurso especial, deixa eu tentar me lembrar. O recurso especial não foi admitido. Eu tive que interpor agravo em recurso especial. Na sequência, um agravo interno. Eu já estava preparando todo o processo para ir para o Supremo por recurso extraordinário. Só que nos embargos de declaração pré-questionadores, que seriam depois dele, iria para o extraordinário, eu pedi o sobrestamento do feito por conta de um processo que havia sido afetado no Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro André Mendonça, e que, como a tese não estava ainda firmada, eu postulei o sobrestamento do processo para que, posteriormente, houvesse aplicação da tese de repercussão geral. E nesse embargo de declaração para fins pré-questionadores, eu revigorei todo declaração o no tema. agravo interno, no recurso especial. A rigor foi isso, foi o embargo de declaração no agravo interno, no agravo em recurso especial, em recurso especial. A rigor foi isso, foi um processo assim que causou ali suor, transpiração, trabalho. Mas você vê, imagina. e no final acabou meio que alcançando, vamos dizer, o objetivo num embargo. Nos embargos. Mas assim, foi nos embargos, é verdade, mas o processo já estava todo, digamos assim, ele estava se saneando para chegar àquilo. Ou seja, a todo momento eu tocava na ideia de que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e calhou de vir um leading case do Supremo, né, um processo paradigma do Supremo, que apareceu nesse meio tempo e eu tive conhecimento, daí a importância do estudo da jurisprudência da nossa profissão. Ou seja, isso não foi uma ideia minha, foi um estudo da jurisprudência. Até um colega meu que chegou para mim, Dr. Marco Aurélio, um colega meu de trabalho, chegou, falou: ó, doutor Guilherme, tem esse caso aqui, saiu recente, e a partir dali eu consegui ter sucesso no recurso. Não houve ainda a finalização do processo, mas naquele momento foi uma vitória muito significativa. E isso é o estudo da jurisprudência. Doutor, então, você atua muito nas instâncias superiores? É comum protocolar recursos? Muito não, mas eu já cheguei a conversar 2 vezes com a assessora da ministra Rosa Weber, em 2 suspensões de segurança. Não foi um recurso, foi uma suspensão de segurança para a presidência do Supremo. À época, era a ministra Rosa Weber. Então eu pedi 2 reuniões com a ministra, mas não foi com ela, foi com uma assessora dela. Que é uma juíza, né, obviamente, né? Engraçado, essa não era uma juíza, porque eu cheguei depois a pesquisar, mas ela era uma professora universitária, com alta formação acadêmica. Ela era professora em Brasília e me tratou muito bem. Não obtive êxito na suspensão, mas foi um caso remetido ao Supremo Tribunal Federal. Já tive recursos especiais para o STJ, suspensões de segurança no Tribunal de Justiça. Inclusive, a minha foi até utilizado em um projeto de pesquisa, porque foi uma suspensão de segurança obtida no período da Covid-19. Salvo engano, houve algumas concessões de suspensão de segurança durante a Covid-19, e uma delas foi a que eu assinei. Foram 27 ao longo do estado de São Paulo. Ela foi objeto de pesquisa de uma ONG chamada Justa.org. Saiu até no Jota, com uma entrevista. Saiu no Jota e no Conjur. Foi uma suspensão naquela época da Covid. Era uma coisa assim muito... Porque naquela época, isso, salvo engano, foi em maio de 2020. Ou seja, estava todo mundo desesperado. Então a gente achava que era uma coisa assim terrível. Então naquele momento tinha discurso e estavam todos nós inseridos no problema. Então, sim, já atuei no STJ, no Supremo,
e muito também no TJ. Já fiz sustentação oral no TJ. O doutor fez agora recente. Ontem. Não fiz. Cheguei lá, era um... O recurso já estava... Você já tinha ganhado. Não. Eu cheguei, era de manhã, era 9 horas da manhã. Só que tinha muitos inscritos. Muitos. E ficou eu e mais várias pessoas sem o julgamento. Agora o julgamento vai ser na próxima quinta e vai ser telepresencial. Então, o meu caso era o próximo. Quando encerrou o julgamento da data de ontem, o seguinte já era o meu. E quantas horas você foi esperando? Ah, velho, eu vou falar pra você. Eu cheguei lá 9 horas da manhã e fiquei até às 18, que às 18 eles encerram. Nossa. E eu fiz uma sustentação no TJ. Você vê que eu não tenho tanto acesso, né, ao TJ. Fiz uma presencial no TJ, me engano, né? Não uma, mas fiz duas. E fiz uma outra por videoconferência. Eu já fiz algumas já, mas o friozinho da barriga é como se fosse o primeiro mês de advocacia, viu? Sim. É incrível. Eu fiz a minha primeira sustentação presencial foi com um grande advogado, com certeza os doutores vão saber quem é, com quem eu aprendi muito, foi o doutor Nagashi. A minha primeira sustentação oral foi com o doutor Nagashi. Um caso em que nós atuamos juntos. Eu estive essa semana lá, inclusive, no escritório dele também. Não, ele é uma pessoa assim... Fabiane, mandar um abraço também para a Fabiane. Tivemos uma reunião. Aprendi muito com esses dois advogados. Estava em reunião junto com a Fabiane, com a Juliana e com mais uns outros advogados. Doutor Nagashi, doutora Fabiane, aprendi muito com eles. E a minha primeira sustentação oral foi com ele, a presencial, né? Não, acho que a minha primeira sustentação oral da vida foi essa. Foi num agravo em que eu me recordo que eu não sabia nem como é que eu ia começar a falar. Eu sabia a matéria. O doutor Nagashi chegou para mim e falou assim, ó, você tem que cumprimentar eles primeiro, tá, doutor Guilherme? Você tem que chegar. É verdade. Falar excelentíssimo, E eu cheguei e falei, mas eu falei pouco, excelentíssimo, para não perder mais tempo, pum. Para não perder o foco. E ganhamos o agravo. Legal. Ganhamos ali, legal. ganhamos ali. Olha que firmeza. Mas depois, sustentação presencial, eu recentemente ia fazer uma, mas não fiz porque eu ganhei o recurso sem precisar fazer a sustentação oral. Isso acontece muito no TJ. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Você chega lá e eles têm uma lista de casos em que o relator já proveu o recurso. E aí eles falam antes, olha, caso tal, doutor fulano de tal, se encontra? Sim. Doutor, seu caso foi provido. O doutor tem interesse em fazer sustentação oral? Eles perguntam no penal não acontece. Né? No penal não acontece, inclusive... No penal não acontece? Não, jamais. Inclusive, ontem, durante a espera lá pelo julgamento, tinha um caso, por exemplo, de homicídio, que o cara tinha sido condenado e o recurso do advogado foi provido. Poderia ter adiantado, né? O advogado sustentou, a procuradoria sustentou, e aí proferiu o voto, mas o voto já chega pronto. Pouparia tempo para todo mundo, né? Se fosse dessa forma, seu recurso foi provido, não sei o quê. Mas... talvez para não alegar alguma inulidade futura, alguma coisa, tanto o MP quanto... eu acho que penal é diferente do civil, né? Talvez por causa disso... O que está ali em jogo é a liberdade, né? Porque, por exemplo, eu fui fazer eu não sei se o doutor tem esse hábito, mas eu fui fazer a sustentação oral, meu cliente não está preso, é uma matéria penal, ele não está preso, a pena dele é de 1 ano e 3 meses, ele não vai ser preso, já foi dado sursi penal para ele, concedido sursi penal na sentença, mas eu quero buscar absolvição. E quando a gente chegou lá, já tinha uma galera lá, tinha um menino de Brasília lá, tinha um advogado de Brasília que foi sustentar. Comecei a conversar com ele, não, vim de Brasília, onde ficou a ver, pá. A gente fica na expectativa. Terminou, quando encerrou a votação, o julgamento, a moça chamou a gente lá e falou, agora só semana que vem na telepresencial. Infelizmente isso acontece. O problema de sustentação oral, eu não peço muito, eu evito fazer a sustentação oral, eu só faço quando o caso tem que, porque a sustentação oral tem isso, né? Você chega lá de manhã, não de manhã porque a pauta abre 1 da tarde. Às vezes você fica até o final da tarde, não resolve, e você tem um monte de outros processos para resolver, né? Concluindo o que eu ia te perguntar, não sei se você faz isso ou não, mas, por exemplo, eu mando memoriais do que eu vou falar.
Eu mandei um memorial lá de uma lauda. Na verdade, 2 laudas. A primeira é o que eu ia discorrer e a segunda era assinatura, data, essas coisas. Então, assim, bem curta para eles lerem. E, assim, de verdade, eu não defendo tudo que está na apelação. Eu defendo que eu acho que são os tópicos de interesse, porque fica maçante, fica exaustivo. Você vê, era 3 horas da tarde, tinha desembargador praticamente dormindo na mesa. Sem exagero. Sim, então, E você é cansa, verdade, é entendeu? verdade. isso. É maçante, é cansativo. E memorial é para ser pequeno. Eu já apresentei memoriais, sim. Eu mando por e-mail o memorial e, inclusive, tem casos que eu mando o memorial, despacho com os 3 ministros, o relator, o revisor e o terceiro juiz e não sustento. Eu converso com eles. Eles marcam. Você sabe, doutor Sidney, que é o seguinte. Eu já ouvi falar que tem muito desembargador que não gosta, depois que você fala com eles, pedir a sustentação oral. Então, eu não Eles acham faço. que é um exagero. Eu não faço. Eu já ouvi falar isso. Tem muitos desembargadores que não gostam porque acham que é um exagero. Você já falou com eles e depois você tem que pedir a sustentação oral. Sobre memoriais, acho que o doutor está certo. Ou seja, ele tem que ser curto. Eu faço. Envio Eu já por Tem que ser e-mail. ouvi, curto. não sei se é lenda, mas o pessoal fala que os memoriais ele tem que ser curto e a letra maior do que o praticado. Porque são desembargadores que normalmente são pessoas com Idosos. uma idade avançada. E se você quer mesmo que o desembargador ele leia e não o assessor, você tem que facilitar ao máximo a vida daquele desembargador para ele ler. Então, curto uma letra que seja gostosa de ler, porque tem algumas letras que são terríveis, né? Tem gente que usa umas letras que dói de você Tudo ler, isso né? influencia. Então, assim, uma letra boa de ler, uma numeração boa, um tamanho de letra boa. E, Ô, doutor, olha como o tempo conciso. voa, né, cara? Quando você tá... ó, nós já estamos com 32 minutos de gravação. O tempo voa. Ô, doutor, ainda dentro da segunda instância ali no TJ, não sei se deve ser parecido os recursos, mas se você tiver uma votação 2-1, abre margem para mais um recurso interno ali dentro do TJ? Na esfera civil? Um recurso para 2-1. É. Olha, eu acredito que não estou enganado, estou puxando da memória. No CPC anterior havia os embargos infringentes. Infringentes. Eles não existem mais no CPC atual. Não sei se na Lei 8.038 eles ainda existem, ou se no processo penal eles têm existência. Mas sobre esse caso em específico, ele foi regulado pelo artigo 942 do Código de Processo Civil, que se chama técnica de julgamento ampliado, que vai acontecer nas hipóteses em que ocorrer uma reforma da sentença por votação não unânime. Correto, doutor Daniel? Sim. Ou seja, nos casos em que houver reforma da sentença por votação não unânime, e não uma simples circunstância de votação não unânime, não um simples 2-1, haverá, pelo processo civil, uma obrigatoriedade de aquele caso ser remetido a um colegiado maior. Isso se chama técnica de julgamento ampliado. Então, toda vez que o colega advogado tiver experimentar uma reforma da sentença em votação não unânime, ele não precisará recorrer, o que ele precisará é velar pela aplicação da técnica de julgamento ampliado, que se não acontecer, será a hipótese de nulidade processual. Isso mesmo. Exato. Doutor, mais alguma coisa? Depois você dá um pico de corte aí. É que eu tô... Doutor, então, no direito penal, quando a votação for de 2-1, não for unânime, é uma votação 2-1. O Código de Processo Penal, ele prevê no artigo 609, parágrafo único, que o réu ele interpõe o recurso, os embargos infringentes ou de nulidade, que aí é a ocasião em que o processo convoca mais 2 desembargadores para analisar a decisão recorrida. Então, por exemplo, eu recorri, perdi por 2-1. Então, um desembargador ele acolheu a minha tese, 2 desembargadores não. E aí eu vou entrar com embargos infringentes ou de nulidade e eu peço para que traga mais 2 membros
para julgar o meu recurso. Lembrando sempre que é um relator e 2 desembargadores que fazem a votação, sempre 3. As apelações são sempre 3. Isso, sempre porque assim, às vezes tem alguém que nos escuta e não sabe como que funciona. Você tá falando de 3, 2, 1. O julgamento... Então assim, sempre é julgado por 3. O relator e mais 2, que acompanham ou não, né? No penal, são julgados por 3 desembargadores. No civil, também 3. Sim. De regra, 3, né? Sim. Isso. E aí, quando entra com recurso dos embargos infringentes ou de nulidade, que passa a compor mais 2 desembargadores, trazem mais 2 desembargadores para analisar a apelação e para ver se inverte 3-2, uma votação de 3-2. É interessante, né? Sim. As características de processo penal, processo civil. Essa técnica, a ideia dela é uma ideia de uniformização de entendimento. Porque se você teve uma reforma de uma sentença, a ideia é ampliar, né, o órgão colegiado para que a solução seja mais uniforme, né? Ela não seja uma simples oscilação de julgado. Então essa é a ideia do 942. Eu costumo dizer que recurso não se dispensa, ainda mais na área penal, que se lida com a liberdade da pessoa, né, do indivíduo. Nós tivemos um caso no qual era um caso de homicídio e a gente subiu com recurso e deu uma votação de 2-1. Inclusive, eu tinha um caso de nulidade dentro do processo, no qual o desembargador ele acolheu a minha tese de nulidade. Era uma preliminar de nulidade. Ele acolheu, os outros 2 não acolheram, e eu fui conversar com o cliente, né, com o réu, para a gente fazer esse recurso. Ele não quis, não. Não quis. Não, doutor, eu vou para o tribunal do júri. Ele tinha sido pronunciado, na verdade. Não, doutor, eu vou para o tribunal do júri. Era um recurso especial, um recurso de distrito. Um reze. É um reze. Quanto tempo demora um processo penal que vai para o procedimento do júri? Quanto tempo demora? Doutor, é muito relativo, viu? Muito relativo. Mas assim, o que eu posso te afirmar sem medo de errar em primeira instância aqui, depois que virou virtual, 6 meses. 6 meses? Depois que virou virtual. Já tive casos de 9 meses, casos de 11 meses. Mas desde o fato, quanto tempo leva? Da data dos fatos até A condenação? Até a sentença, na verdade. Né? Não até acontecer o tribunal, mas até a sentença de pronúncia em pronúncia, na primeira fase do júri demora aí 6, 7 meses. Desde a data do fato. É muito rápido, hein? Muito rápido, eu tive um caso que o meu cliente ficou 7 meses preso. Era um homicídio, mas a gente absolveu ele na primeira fase, por legítima defesa. Entendeu? Mas esse caso demorou 7 meses. Eu sei por quê. Por que ficou marcado? Porque ele ficou preso 7 meses e foi impronunciado. Por isso que eu sei. Depende muito do local, né? Esse outro processo aí, ele era da capital. Esse outro eu achava homicídio. que demorava mais. Não, demora não. A primeira fase é rápida. Aí depois, já para quando vai para o tribunal, aí já tem um outro procedimento, um outro tempo, outro prazo, entendeu? Mas não pode demorar muito se o réu estiver preso, não demora muito, não. Senão a defesa entra com pedido de liberdade, por demora, por excesso, entendeu? Não demora muito. Minhas ações indenizatórias levam em torno de 12, 13 meses. Possível. Ação indenizatória contra banco. 12, 13 meses. Doutor, e no cível? No cível? Da data do protocolo até uma sentença, quanto tempo você demora? Eu não acho que demore muito, mas vai depender muito do tipo de demanda, né? Às vezes demanda indenizatória, como o doutor Daniel falou, ela pode andar às vezes um pouco mais rápido, mas dependendo do tema cível que se coloca, né? Doutor, eu vou falar mais. Depende da vara. A primeira vara cível, uma ação... eu falo, eu tenho liberdade de expressão, não estou usando anonimato. Meu nome é Daniel, OAB 263-361. Me procurem. Enfim, a primeira vara cível de Atibaia, para você entrar com uma ação indenizatória, uma ação de inexigibilidade de débito contra banco, e eu tive uma sentença que foi publicada agora há menos de uma semana. Foram 12 meses, eu acho que 2 semanas.
12 meses e 2 semanas. É isso. Agora, isso aqui em Atibaia, para mim, é a média. Eu não tenho sorte, porque todas as indenizatórias caem na primeira. Todas as ações de família caem na terceira. Então, meu amigo, você sabe que na terceira, enquanto não tiver pelo menos 2 ações lá de tentativa de conciliação, o processo não anda, né? Então, é isso, né? Essas são minhas críticas. Fique pros colegas. Sim, o tempo do processo vai depender também dos atores, né, Sim. que atuam. E da, Bom, da complexidade também, né? Não, o das civil ele é provas. outra pegada. A gente É. tem nós dois atuamos junto no processo, é uma ação civil, né? Ação Pública. civil pública. Tá há quantos anos já aquele processo? Vixi, nem sei quando vai acabar. Pelo menos 6 anos. Então, 6 anos. Mas tem É uma regularização 40, de um deve ter de um 40, bairro. 50 pessoas no polo Sim. passivo. Muita gente. Entendeu? Eu tenho uma ação de uso capião que eu fiz pro meu pai. Demorou 8 anos. Só para terminar de citar esse Uso povo capião. aí, doutor, demorou mais de um ano. São Processos que tem muitas pessoas em um dos polos da Demora. ação. Demora. Demora muito. Às vezes Patina. até o próprio ciclo citatório já pode levar aí muito tempo. Sim. E o problema é quando você tem pessoas Vai depender falecidas. da natureza do réu, né? É. Às vezes a instituição bancária não tem esse problema porque a citação vai ser eletrônica. Uhum. Agora, se você pega uma ação de uso capião que você tem que citar 20 confrontantes... Mas citação de banco eletrônica? A citação eletrônica, se não me engano, aquela do 246 do CPC. Porque toda vez que eu entro com uma ação contra banco, vai um AR. Vai o AR, chega lá no banco, e aí quando junta nos autos o AR recebido pela recepção, começa a contar o prazo. Mas eu digo porque o CPC autoriza a citação eletrônica. Eu nunca pedi. o- Eu fiz um pedido há pouco tempo de uma citação via WhatsApp. De um réu, que também é uma ação contra banco, e o juiz falou que negativo, não vai dar citação via WhatsApp, ele dá via citação WhatsApp para ações de família. Muito simples. Você chega lá, pede citação do executado lá de alimentos, via WhatsApp, o juiz dá. Acabou. Agora, contra esse banco aí que eu pedi, que é um intermediário do banco, né? Uhum. Eu pedi, olha, já tentou 3 citações em endereço que não foi achado. Falei, excelência, já tentamos em 3 endereços, que são aqueles que tem disponível nos sistemas de busca e tal. Eu quero via WhatsApp, porque nós temos um contato do WhatsApp da empresa. Negativo. Tem que fazer ainda a pesquisa Infojude, um monte de pesquisas para depois que terminar esgotar Exige que se esgote. Exato. Mas assim, as pesquisas judiciais. Porque extrajudicial, aquele sistema que a gente paga para fazer o levantamento da empresa, todos já tentaram e deu errado. E aí a importância Tentar. da jurisprudência assentar um entendimento, consolidar um entendimento sobre determinado assunto, né? Sim. A jurisprudência, eu acho ela atualmente, e não atualmente no sentido de pouquíssimo tempo, mas ela já está consolidada como uma importante fonte do direito. Sim. Sim, eu acho que na atuação profissional, a jurisprudência ela é central. Hoje não tem como negar. É claro que o trabalho profissional ele luta contra o tempo, existem uma série de outras coisas que precisam ser administradas. Não é fácil ficar estudando, ficar se atualizando, com certeza não é. Isso é cansativo tanto para a pessoa quanto em termos de você trazer para o trabalho aquele conhecimento jurisprudencial, mas a jurisprudência é muito importante hoje no país. Por quê? Tanto o STJ e o Supremo, eles emitem regularmente os seus informativos de jurisprudência. Não sei se os doutores têm conhecimento desses Eu recebo boletins por e-mail. regulares. Recebo por e-mail. Uhum. Inclusive, existem plataformas que explicam os boletins de jurisprudência. É um serviço pago, né? Eu não vou fazer patrocínio de nenhum. É um serviço pago, mas ele facilita muito a vida. Fala aí pro nosso colega que quiser saber. Do nosso pode colega falar. advogado. Nosso colega advogado é o buscador Dizer o Direito. Dizer o Dizer o direito. Direito. É uma plataforma paga. É uma plataforma paga. Ela eu acho muito importante para o conhecimento da jurisprudência. Uhum. Eu uso há muitos anos, Legal. inclusive. Ele traz a jurisprudência, a plataforma, e explica o sentido dela. Ele explica, porque é muito Legal. difícil você entender certos casos, em especial o Supremo. Porque os informativos do Supremo,
eles não são como os informativos do STJ. Os informativos do STJ eles já trazem o caso concluído e aquela pequena explicação sobre o julgado, né? Que em termos de teoria do precedente nós chamamos de ratio decidente. Isso no boletim do STJ. O boletim do Supremo já é um pouco mais confuso, porque ele traz julgados ainda inconclusos, ou seja, ele traz votos de ministros e depois diz o plenário suspendeu o julgamento sine die. Então você lê todo o julgado e não há uma conclusão, ou então ele conclui, mas trazendo votos, trazendo voto vencedor, às vezes um voto que acompanhou a tese, mas por um outro caminho, e o voto vencido. Isso dificulta muito a compreensão da jurisprudência do Supremo em alguns casos. Sim. Então, eu acho que acompanhar a jurisprudência por veículos de estudo que a expliquem facilita muito. Dizer o direito, inclusive, é do STF, é uma plataforma do STF, não é? O Dizer o Direito é uma plataforma paga, assim, é um outro serviço. Ele não é exatamente ligado ao Supremo, mas traz muita jurisprudência do Supremo. No STJ, por exemplo, tem a jurisprudência em teses, que são boletins do Superior Tribunal de Justiça. Os temas repetitivos, que são temas julgados em recurso especial, a tese de repercussão geral, que no caso é o Supremo. Bom, sobre jurisprudência, eu acho hoje que é muito importante. Inclusive, ela guia os julgadores. Ou seja, talvez a sua grande importância seja aí. Muitas vezes há uma birra por parte, seja dos advogados, seja da sociedade em geral, e muitas delas legítimas, crítica legítima, no sentido de que a jurisprudência estaria legislando. Ou seja, indo contra a jurisprudência... Mas é fonte do direito. Mas não há o que fazer. Sim. Não há o que fazer. Sim. Então, eu acho que o estudo da jurisprudência é muito importante. A lei, naturalmente, compreender o caso para saber de que maneira ele pode ser equacionado e a jurisprudência. A gente sabe que no meio disso tudo existem as dificuldades do próprio Poder Judiciário, que não são poucas, o volume imenso de processos e tudo mais, mas a jurisprudência é um caminho a ser seguido. Que, inclusive, pode virar uma súmula, né? Uma jurisprudência pode usar uma súmula. Pode virar uma súmula. Né? O que é a súmula, por exemplo? A súmula, ela é o verbete que enuncia o que foi decidido a partir de casos repetitivos. Isso é a súmula. Embora até a respeito da súmula, existem algumas críticas doutrinárias de súmulas específicas, eu não vou saber listar, mas dizendo que algumas súmulas surgiram de casos esporádicos, não casos repetitivos, e criticam os tribunais por terem feito a súmula no sentido de que a fizeram sem uma pluralidade de processos. Não deixou, só para facilitar, ou seja, só para facilitar, deixou a repetição chegar. Que vieram assim. E que ela vira um rolo compressor, né? Sim. Ou seja, ela sai a súmula, depois você cita a súmula tal e passa por cima de tudo. Tem uma outra coisa que eu queria acrescentar na questão ainda do assunto da súmula, né? Todos sabem que esse podcast é feito por advogados para advogados, né? Então a gente não está falando com o cliente, estamos falando com os advogados. E eu adoto um procedimento dentro do meu escritório, principalmente dos meus processos, de tomar muito cuidado na seleção das jurisprudências. Se eu atuo em São Paulo, eu vou buscar a jurisprudência do TJSP, tá? A não ser que eu não consiga uma jurisprudência favorável para o meu caso, do TJSP, subsidiariamente, eu posso usar, por exemplo, TJMG. Muitas jurisprudências boas, que são aquelas mais, a gente chama de jus naturalista, aquelas que são julgados mais liberais. Está lá na Santa Catarina, está lá na região sul, Rio Grande do Sul, do nosso país, né? Os nossos superiores, os tribunais do sul são mais liberais. Então, dependendo do caso que você está advogando, essas decisões dos TJs do sul vêm como uma luva. Mas é importante que os colegas saibam e entendam que os nossos juízes aqui de São Paulo, pelo menos é o que eu aprendi numa das pós-graduações que eu fiz, não está vinculado ao TJ do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, enfim, pode servir sim como um modelo para ele ver se ele vai seguir ou não, mas ele não tem vínculo com o TJ de outro estado.
no meu ponto de vista. E eu tento sempre pegar o TJSP. Quando a gente trata de STJ, STF, aí isso a gente faz aplicação em todas as causas. Qual é a tua opinião sobre isso? Fala pra gente. Bom, posso ser bastante teórico? Sim, Muito. muito deve. Você teórico agora para tentar contribuir e ilustrar com o pensamento de colegas advogados. Todo julgado, ele carrega o chamado efeito persuasivo. Ou seja, toda decisão, ela é um modelo decisório. O que significa isso? Que toda decisão traz consigo um modelo de decidir. Então, embora um julgado de um outro tribunal, e que, portanto, não exista relação de hierarquia entre esses tribunais, não figure para esse tribunal perante o qual ela é apresentada como um modelo vinculante, ela figura como um modelo persuasivo. Então, respondendo a sua pergunta, a utilização de julgados de tribunais diferentes em relação aos quais não exista nenhum vínculo de hierarquia e vinculatividade, como é o caso do Tribunal de São Paulo e Tribunal de Minas, isso não anula o efeito persuasivo ou persuasório deste modelo de decisão. Então, ele tanto pode como deve ser usado. Isso válido. não significa que vai vincular este outro tribunal. A rigor, o julgado do próprio tribunal, ele não vai vincular o juiz da primeira instância. A rigor não vai, porque o sistema brasileiro, ele tem peculiaridades que fazem com que ele não seja semelhante a sistemas de justiça de perfil puramente precedentalista, que na doutrina nós vamos chamar de common law. Ou seja, o nosso sistema processual, ele elege quais modelos processuais produzirão precedentes vinculantes. O professor Fred Dias chama isso de sistema de precedentes obrigatórios, ou seja, modelos processuais que produzem decisões vinculantes. Dentre essas, nós podemos citar incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, temas repetitivos do STJ, repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, súmula dos tribunais sobre direito local, que é uma hipótese de improcedência liminar do pedido com base no 332. Ou seja, nós temos modelos que produzem precedentes obrigatórios. Então, o juiz não estará vinculado a rigor, mas isso implica sobre ele um efeito persuasório. O que eu também poderia contribuir aqui, dar a minha opinião, e não é a minha opinião, mas está assentado na doutrina, professor Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Metidiero, o precedente ele não está apenas relacionado a uma ideia de vinculatividade de modelos de decisão. Ele é uma ideia de racionalidade do direito. Ou seja, ele é mais embaixo, ele diz respeito à eficácia da produção de soluções iguais, uníssonas. Doutor, você, durante a sua explicação aí, você acabou citando súmula e a gente acabou tocando no assunto da súmula. Imagine que um juiz singular, juiz de primeira instância, ele nega vigência a uma súmula. E como o nosso tema é são recursos, existe algum recurso direto para o tribunal criador da súmula para a gente combater aquela decisão que negou vigência à súmula? Excelente pergunta e difícil. Você se refere à reclamação. Exatamente. Essa é para a gente encerrar, que o nosso horário já está se esgotando para a gente encerrar o nosso podcast. Excelente pergunta do Sidney. Excelente pergunta. Ela está muito relacionada à prática. Essa pergunta é uma pergunta de quem vive na prática. Olha, as súmulas vinculantes do Supremo, porque são nascidas vinculantes e são poucas súmulas, não é um mundo de súmulas, elas, salvo engano, elas autorizam a apresentação de reclamação. Espero não estar equivocado. Mas, salvo engano, as súmulas vinculantes autorizam.
As demais súmulas não. Elas mesmas dizem que a reclamação não poderá ser apresentada sem prévio exaurimento da instância ordinária. É isso mesmo, doutor Daniel? É isso. Salvo engano, é o artigo 932 do CPC. Ou seja, a existência da súmula não permite com que todas as instâncias sejam superadas. Ou seja, você terá que usar a súmula como um argumento de reforma via recurso. Seja no agravo, se as hipóteses de agravo estiverem presentes, seja na apelação, ou seja em algum recurso subsequente a ele. Até chegar ao criador dela. Até chegar ao criador dela. Porque o que acontece? Isso foi debatido muito já há alguns anos, só que o que os tribunais disseram? Que se fosse autorizado a reclamação tão só pela violação da súmula, os tribunais se tornariam ainda mais abarrotados do que já são. Ou seja, você precisa exaurir a instância antes de chegar lá. A exceção me parece ser na súmula vinculante. E que mesmo assim é um pequeno número de súmulas. E a súmula vinculante, talvez, do processo penal que mais seja usada é aquela do inquérito, súmula vinculante 14, ou talvez aquela que diz respeito à utilização de algemas. Mas imagino que até que a do inquérito seja mais utilizada. A de algemas, numa outra ocasião, a gente vai discutir sobre ela, que a de algema é um caos. A súmula da algema. Já teve discussão com o juiz. A súmula da algema, ela... Existe uma brechinha nela ali que os juízes usam e abusam daquela brecha, entendeu? Mas eu, particularmente, eu vou ser bem sincero, eu já fiz reclamação junto ao CNJ e fui chamado ao fórum por causa disso. Da súmula da algema. Mas isso vai ficar para um outro episódio. Galera, vamos encerrando aqui. Pessoal, muito obrigado àqueles que nos assistiram, àqueles que nos escutam. Nós estamos no YouTube, Deezer e Spotify. Dr. Sidney, galera, obrigado. Um salve para todo mundo aí. Obrigado aí por acompanhar até aqui. Dr. Guilherme, muito obrigado pela participação. Você vê que se a gente quiser, a gente fica 2, 3, 4, 5 horas conversando. Igual nós quando sentamos junto para bater papo, a gente fica 3, 4 horas batendo papo sobre direito. Né? E um tema censurado. É isso aí. Esse tema fica para um outro. Galera, um abraço, doutor Guilherme. Façam um abraço, agradeço a atenção de todos. Espero ter contribuído aí um pouco sobre o entendimento do processo civil. Com certeza. Obrigado, valeu, gente. Até mais. Abraço. Valeu, até mais.